Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Então, hoje é terça-feira, nós temos aula de ciências. E eu sei que o terceiro ano gosta muito de aula de ciências, então nós vamos acompanhar na apostila a aula de ciências de hoje, um assunto bem legal, certo? Então acompanhem com a professora vai compartilhar com vocês, né? E vocês vão acompanhar. Então, na última aula, nós começamos a trabalhar aqui, ó, ambiente natural e ambiente construído, né, do bloco modificando o ambiente. Então, nós aprendemos aqui que o ambiente natural, ele pode ser construído ou modificado, né? Como é que acontece isso? Quando chegam pessoas em um certo lugar, derrubam árvores para construir uma casa, para construir uma empresa, né? Então, esse ambiente natural, ele pode ser modificado. Então, aqui vocês fizeram uma atividade escrevendo o ambiente natural, o ambiente construído, né? Então, quem quer corrigir essa atividade? Então, isso aqui é um ambiente construído, isso aqui é um ambiente construído, isso aqui é um ambiente natural, um ambiente construído e um ambiente natural. Toda vez que aparece alguma construção na foto, é porque é um ambiente construído, mesmo que ela estiver longe ou for pequenininha, certo? Então, essa é a diferença, né? O ambiente natural, ele passa a ser construído, ele modifica o seu jeito de ser. Ok. Então, agora nós temos a atividade 2. As imagens a seguir mostram como um ambiente natural vai sendo modificado à medida que se constrói uma cidade. Numere-as de acordo com a sequência temporal que isso acontece, né? Então, a sequência temporal, né? Aqui nós colocamos o número 1, aqui o número 2, aqui o número 13 e aqui o número 4. Observe as ilustrações do item anterior e responda. O que aconteceu com a quantidade de árvores? Então, ela diminuiu durante e após a construção da cidade. Então, tinha uma grande quantidade de árvores, elas começaram a diminuir aos poucos, né? E agora, com a construção da cidade, no meio da cidade, quase não tem mais. Só nos arredores da cidade, né? O que aconteceu com os animais que viviam no ambiente natural e por que você acha que isso aconteceu? A redução das árvores causou a diminuição dos animais, porque eles moravam ali nas árvores, se alimentavam das árvores, né? Tiravam alimento, os pássaros faziam seus ninhos, certo? E como começaram a derrubar as árvores, os animais também começaram a diminuir, né? E quando o ambiente é natural, as espécies se preservam mais, né? Daí ali eles como 4. Em qual dos ambientes natural construído existe maior biodiversidade? Biodiversidade que envolve tudo, árvores, plantas, animais, aves, né? Então, o ambiente natural é que tem a maior biodiversidade, certo? Mais tipos de árvores, mais tipos de plantas, de ervas, de animais, né? Porque o ambiente construído já não tem mais árvore, quase não tem mais animais e plantas, né? Então, a biodiversidade maior é no ambiente natural. Que razões levam o ser humano a modificar o ambiente natural? Eles querem ter produtos agrícolas, né? Eles derrubam as árvores para plantar, para fazer roça, né? Para produzir, ou moradias, ou então para matéria-prima, né? Por exemplo, derruba a árvore para cortar madeira, para fazer móveis, papel, né? Então, para matéria-prima, para agricultura, ou então para moradia. Para isso são modificados, ou então para indústrias, né? Para isso são modificados os ambientes naturais. Então, terceiro ano, agora na página 268, tem 2 textos bem legais que nós vamos acompanhar a leitura com a professora. Leia os trechos de 2 reportagens e saiba o que pode acontecer com os animais silvestres quando o ambiente natural vai sendo transformado em ambiente construído. Reportagem 1. Animais silvestres invadem a cidade. Macacos prego invadiram a cidade em busca de comida e não respeitam barreiras. Pulam cercas, muros altos, grades, se for preciso, destelham as casas em busca de alimento.
O prefeito de Sales disse que o problema dos macacos surgiu quando as moradias já chegaram muito próximas da mata que lhes servia de habitat. Habitat é o lugar específico onde uma espécie pode ser encontrada. Então, lá naquele lugar, por exemplo, se encontra macacos pregos. Aí as pessoas vão construindo lá pertinho daquele habitat deles, daí eles confundem as coisas e daí eles começam a invadir as casas. Além disso, o município é uma estância turística que atrai centenas de visitantes todos os finais de semana. Essa é a raiz do problema. Os turistas acham graça dos bichos e costumam alimentá-los. Eles se acostumaram a buscar alimentos fornecidos ou deixados pelos visitantes. Não é à toa que as maiores invasões ocorrem nas segundas-feiras, quando os turistas já foram embora e deixaram muitos restos de comida no lixo, né? Então, esse texto aqui, né, fala de uma cidade, né, cidade de Sales, onde os animais começaram a invadir as casas. Reportagem 2. Atropelamentos nas rodovias matam animais silvestres. O problema de atropelamento de animais silvestres parece fazer parte de todas as rodovias, com poucas exceções. Os projetos nas rodovias são traçados de maneira improvisada, sem nenhuma preocupação com a fauna silvestre. Não há cercas de proteção, nem túneis para facilitar o tráfico de animais de um lado para o outro. Experiências em outros países mostram que é possível reverter essa situação. A Alemanha, onde estão as estradas ecologicamente mais corretas do planeta, combina cercas que impedem o acesso de animais a pistas, com viadutos ou pequenos túneis pelos quais eles possam atravessar de um lado para o outro, sem ter que enfrentar os carros. Isso a Prof. viu quando estava na Alemanha, que é muito legal. Eles fazem cerca, onde eles sabem que tem uma região de preservação, eles fazem cerca na beira da rodovia, e lá na beira da rodovia, então, as pessoas sabem, né, já tem placas de sinalização, então aquelas cercas impedem que os animais atravessem a rua e sejam atropelados, né? Então, por exemplo, quem está desse lado da rodovia não consegue passar, o animal não consegue passar para o outro lado da rodovia. Ou então, se é preciso que eles passem, eles constroem túneis ou pequenos viadutos, né? Onde os animais podem atravessar. Isso é muito legal, a gente fica muito feliz quando a gente passeia por lá e vê esse cuidado que eles têm com os animais, né? Pena que aqui não acontece isso. Aqui é muito normal, por exemplo, quem viaja para o Mato Grosso, para essas regiões, ver animais atropelados, né? Atropelados na rodovia porque eles atravessaram a rodovia. Então, agora vamos para as atividades. Atividade 2. Após a leitura do trecho das duas reportagens, responda as questões no seu caderno. Quais foram as interferências humanas responsáveis pelos macacos prego invadirem a cidade? Quais são as causas do atropelamento de animais silvestres nas rodovias? Então, essas duas perguntas, baseadas nesse texto aqui, procurar a resposta aqui, vocês vão responder no caderno, né? Quais foram as interferências humanas responsáveis pelo macaco prego invadir a cidade? Então, o que aconteceu? Onde construíram as casas, né? E B, quais são as causas de atropelamento de animais silvestres nas rodovias? Está aqui também, mau planejamento, né? Então, aqui fala em hora de criar. Quem quiser pode ler esse texto aqui e fazer um desenho, né? Para conscientizar as pessoas que não devem alimentar esses animais, por exemplo, os animais silvestres. Se você começa a alimentar eles, eles vão invadir a sua casa, porque para eles é muito mais fácil ganhar comida pronta do que procurar. Na floresta eles têm que procurar, né? Então, eles podem transmitir doenças, né? Ele parece bonitinho, mas pode transmitir doença, ou pode tirar a privacidade das pessoas, porque eles invadem a casa da gente mesmo. Por exemplo, aqueles macacos prego aqui da reportagem, eles sabem ser até violentos, muitas vezes, né? Então, nós não devemos, no zoológico, em qualquer lugar que a gente for, a gente nunca deve alimentar animais silvestres. Eles têm uma alimentação diferente, às vezes as coisas que a gente dá pode até fazer mal para eles, então nós temos que evitar, certo? Então, vocês vão responder aquelas duas perguntas no caderno, ler o texto com bastante atenção e corrigir as atividades da aula passada para ver se elas estavam certas, ok? Então, uma boa aula de ciências, terceiro ano, e tudo de bom para vocês.